Oi, gente! Donas da Voz está começando. Eu sou Lívia Matos e esse é o nosso espaço de empoderamento, inspiração e muita transformação. Então aqueça a sua voz e vem com a gente. Oi, gente! Bem-vindos ao quadro Inspira e Ação. Esse que é o quadro Mãos na Massa. Vamos trabalhar de forma prática vários temas que vão ajudar muito a gente no dia a dia. Hoje a gente vai falar sobre inteligência espiritual. E eu trago aqui com a gente Cláudia Lisboa, ela que é palestrante, mentora, coach e ela é sócia fundadora da Soul Academy. Obrigada, Cláudia, pela tua presença. Eu que agradeço mais uma vez aqui pra gente falar de um tema que eu amo. Verdade, é um tema, acho que todo mundo está se perguntando o que é o tema, né? Inteligência espiritual, mas parece que não tem nada a ver com religião. Nada a ver. Opa, Né? então explica pra gente o que é essa inteligência espiritual. Primeiro vamos separar, né? A religião, ela tá muito ligada a práticas de dogmas, cultos, né? Então, rituais que as pessoas fazem, né? Independente da religião que seja ela, né? Agora, a espiritualidade, porque a gente vai falar de inteligência espiritual, a espiritualidade está muito mais a ver com a conexão do indivíduo com ele e com o universo, as coisas que o cercam, com a natureza. Então, uma relação dele com ele mesmo e com o entorno, tá? Então, espiritualidade tem a ver com o indivíduo, o entorno, e religião tem a ver com práticas, dogmas e rituais, ok? Então, uma vez isso esclarecido, que são coisas diferentes, a gente vai falar da inteligência espiritual, que ela tem a ver com o meu questionamento com relação à minha existência. Então, a pessoa da inteligência espiritual, né, todo mundo tem, deixa claro isso daí também, né, que todo mundo tem inteligência espiritual em algum nível, as pessoas estão em níveis diferentes, assim como a inteligência emocional, a inteligência cognitiva, a inteligência física. Tá, cada um tem um nível diferente, a depender da sua evolução, quanto tempo ela dedicou àquilo. Mas a inteligência espiritual, ela começa com o meu questionamento com relação à minha existência. Questão existencial, né? Que tem a ver com legado, com propósito, com valores. Né? Então, ela está conectada a esse tipo de indicadores, ok? Perfeito. E de que forma, por exemplo, hoje, de que forma se diferencia a inteligência espiritual, por exemplo, das outros tipos de inteligência que a gente comenta muito hoje em dia, que é a inteligência emocional, a inteligência física, a inteligência lógica, matemática. Sim. No que ela se diferencia? Primeiro, elas se complementam, elas estão entrelaçadas, mas cada uma age em um campo diferente. A princípio, as pessoas confundem muito, né? A inteligência espiritual, Lívia, ela tem muito a ver com a questão energética. Todos somos seres energéticos, tá? Antes de tudo, né? Existe energia em nós emanamos energia através das nossas ações, dos nossos pensamentos, né? Da nossa troca, da nossa fala. Então, tudo isso é energia, tá? E nós somos compostos por ela, pela energia. A gente tem o nosso corpo físico, correto? Quem faz a animação do nosso corpo físico é a nossa energia espiritual, né? É a questão que nos move, é a questão energética, tá? Que tá ali presente. Então, são corpos, vamos falar assim. O campo emocional, que a gente não vê, mas ele compõe a gente, que compõe os nossos pensamentos, nossos sentimentos, né? Todas as emoções que compõem. E a inteligência cognitiva, que é a nossa racionalidade, né? É o que faz a gente analisar, a gente colocar em ação nossas emoções. Então, elas estão tudo ali se permeando. A inteligência espiritual, ela nos permeia com a questão energética. O que você pensa vibra, o que você fala vibra, o que você faz vibra. Aqui a gente está trocando, por exemplo, energia. Estamos no nosso campo, a gente tem um campo energético, cada uma de nós, que tem mais de 1 metro cada uma, e a gente está entrelaçada trocando energia, né? E de que forma, por exemplo, até essa parte de energia, nós temos todos esses tipos de inteligência? Todos. Espiritual, emocional, física, lógica, todos nós temos, Todos só que nós em temos. níveis diferentes. Exato. Tem pessoas que têm uma inteligência espiritual muito maior do que a emocional, que às vezes é maior do que a cognitiva. Isso é bom ou ruim? Existe qual é o target? Qual é o objetivo? A gente quer ter uma inteligência emocional, espiritual, toda a gente quer ter alta, certo?
Esse é o target, mas a gente Essa é a sabe, missão. essa é a missão. Só que a gente entende que é muito difícil, principalmente para pessoas, por exemplo, que são muito racionais, muito físicas, né? É mais complicado você desenvolver, talvez, algum outro tipo de inteligência. Essa Como questão você é funciona? muito boa, porque esse é o dilema do ser humano. Nós viemos aqui para buscar essa evolução. Eu creio muito nisso. E equilibrar essas inteligências e investir nelas se faz essencial. Não adianta eu investir apenas na minha inteligência cognitiva, né, racional, ser uma pessoa extremamente com QI elevado e não conseguir me relacionar com as outras pessoas porque eu tenho baixa inteligência emocional. Eu não consigo ser contraposto, eu não consigo lidar com a diversidade. Ou seja, eu vou ser simplesmente um intelecto alto com uma pessoa que não se relaciona, né? Então, olha aí como a inteligência emocional faz falta para o indivíduo que é extremamente genial, inteligente. Ele precisa rodar esses pratos, concorda? Aí, vamos lá. Ele tem também... essa pessoa, Cláudia, ela também tem inteligência emocional e cognitiva, né? Lógica matemática. Nossa, essa pessoa vai conseguir muito mais longe na vida dela, principalmente profissional. Hoje a gente vê que em cargos de gestão, essas duas inteligências ela andam ali pareada. Às vezes se exige mais de inteligência emocional do que a cognitiva, porque a equipe cobre aquilo que você não tem. Eu não tenho muita inteligência prática nisso daqui, mas a minha equipe tem. Então, a tua equipe acaba te complementando, correto? Correto. Aliás, isso é fundamental, porque a gente vê muitas pessoas aí que são brilhantes como profissionais sendo promovidos para algum cargo de liderança, por exemplo. Chega lá, fracassam. E lá não conseguem fazer nada, porque não tem o skill, não tem a cognição, a emoção ou a preparação para ser um líder. Ou a equipe se desmantela, né? Ou a pessoa fica profundamente infeliz porque ela não vive bem nesse ambiente, né? Em que precisa de skills diferentes e ela acaba saindo. Aí, olha só, vou te continuar nesse exemplo para mostrar a importância da gente caminhar nas 4. Elas são importantes para a gente como ser humano, que eu falo ser integral. Quem conhece meu trabalho sabe que eu falo muito essa palavra. A gente precisa trabalhar o ser integral. E o ser integral, ele é composto das 4 inteligências, né? E eu tenho que ficar muito atento a essas 4 para eu poder fazer com que elas evoluam no mesmo ritmo. Vai ter hora que eu vou fraquejar numa, outra vai estar mais fortalecida, mas eu preciso saber qual é o meu ponto de partida. Aí vamos lá, essa mesma pessoa que tem inteligência emocional, inteligência cognitiva e chegou longe na organização, né? Hoje está sendo cobrado um novo elemento nas empresas. Pelo menos as empresas vêm falando muito disso, que é o propósito. Já é provado que líderes propositados, engajados, motivados, conseguem mover melhor o seu time. Isso não é inteligência emocional, isso é inteligência espiritual. Olha. Pessoas propositadas, motivadas, engajadas, que sabem conduzir os valores. Não tem dúvida, toda vez que tem um dilema, ela põe um valor em cima da mesa, isso não corresponde aos nossos valores. Ela é justa, ela é preocupada com o coletivo e não com o ego dela. Tem muita gente que é egóica. Tá preocupada com parecer e não com ser, sabe? Então, essa pessoa, ela é vista como líder transformacional. Putz, essa pessoa, ela transforma. Ela gera uma energia, a gente quer estar perto dela. Ela gera um negócio bom e energia a gente sente. Não é nada místico, isso é comprovado cientificamente. Pessoas que são mais positivadas, que têm inteligência espiritual, que praticam isso, têm práticas da inteligência na vida do dia a dia, eu já vou chegar lá, vou explicar que práticas são essas, elas vibram mais, um número de hertz maior, né? Tem até uma escala, Hawkins, nome da escala, que mede as emoções, as vibrações, para ver em que nível você está vibrando, que tipo de emoção você está vibrando e você está passando para o outro. É científico, Lívia, isso que eu estou te falando. Olha né? só, super interessante isso, né? Ou seja, não tem nada de esotérico, é tudo comprovado cientificamente o que a gente está falando, muito legal. E, Cláudia, então, para a gente ficar claro, assim, quais são as características que expressam que uma pessoa, por exemplo, tem uma alta inteligência espiritual? Como é que você detecta isso? Principalmente nas corporações, né? Existem indicadores muito claros, porque a inteligência espiritual vem sendo estudada já há algum tempo. Uma das percussoras é uma cientista que chama Dona Zorra, tá? Ela tem um livro escrito até sobre QS, inteligência espiritual, para quem quiser referência a respeito disso. Tem outros autores também, estudiosos de física quântica, como o Dr. Joe Dispenza, que é um médico, e ele propaga muito essa questão da inteligência espiritual, como ela é importante no dia a dia. A gente tem indicadores sim, Lívia, que dá para perceber que a pessoa tem aquele grau de inteligência um pouco mais sofisticado. Pessoas naturalmente que têm muita gratidão, são aquelas pessoas que você vê que não reclamam,
Elas olham para situações, mesmo as situações bem adversas, olhando como uma oportunidade de aprendizado, né? Você pouco vê essa pessoa se queixando da vida dela. É uma característica muito clássica de pessoas espiritualizadas, é a gratidão. Elas são muito gratas. São pessoas propositadas, elas sabem exatamente para o que elas vieram, o que elas precisam fazer. São muito felizes com o que fazem, porque fazem escolhas acertadas das suas próprias profissões. Você não vê ela se lamentando do que ela está fazendo, né? Ela não faz pelo dinheiro, só pelo dinheiro. Ela faz porque ela ama, que ela gosta. Você vê um brilho diferente no olhar dela. Quando ela fala da profissão dela, quando ela fala do que ela faz, os olhos chegam a brilhar. Fisicamente você consegue ver, né, que a pessoa ali tem um indicador fortíssimo de inteligência espiritual dentro das corporações, tá? Pessoas físicas que a gente conhece no dia a dia, naturalmente estão envolvidas com causas coletivas. São pessoas que têm algum projeto social, se envolvem mesmo. Não é de doar dinheiro não, tá? Porque isso qualquer um pode fazer. Chegar lá e patrocinar uma causa com dinheiro. É doar seu tempo, que é um recurso mais caro, que eu não sei nem te dizer o valor do tempo de uma pessoa, né? Porque ele não volta atrás. Nessa dimensão, o tempo não volta atrás, né? Então, a pessoa doa o tempo dela, é a habilidade dela para causas sociais. É outro indicador de uma boa inteligência espiritual. Olha só que interessante, né? É uma coisa que a gente não para pensar. E assim, a gente não vê muito, talvez, me corrija se eu estiver errado, isso presente tanto, uma preocupação com isso nas organizações. Você vê já as empresas trabalhando, fazendo isso? Algumas. A princípio fizeram por alguma questão de lei, mas depois você percebe que foram introjetando aquilo se transformando numa prática. A primeira empresa que me chamou a atenção aqui no Brasil, que começou com práticas de inteligência espiritual, foi a Natura. Então, lá atrás, acho que tem uns 10 anos, Lívia, eles introduziram no processo seletivo deles seleção por valores. Porque eu não citei aqui, mas também a questão dos valores. Uma pessoa que conhece muito bem seus valores e não os corrompe na primeira oportunidade, por exemplo, financeira, né? Que a gente é colocado muito em prova com relação a isso, são pessoas que seguem e são fiéis a si mesma. Eu não abro mão, disso eu não abro mão, é um valor para mim. Então, a Natura introduziu isso. Porque ela percebeu que ela tinha um turnover ali que não estava correlacionado só às competências. As pessoas não se aculturavam por causa dos valores. Então, para a Natura se tornou muito importante atrair pessoas pelos valores organizacionais. Isso é um indicador organizacional de inteligência espiritual. Que maravilha! A Oskley faz isso também, tá? Mas a Oskley tem um negócio até onde eu sei, tá, gente? A Oskley, ela toma cuidado com a cadeia dela, com os stakeholders. Ou seja, ela é fabricante de roupa, sapato, né? Então, a cadeia dela, de produtores, é uma cadeia muito séria. Ela investiga, ela não contrata, ela não faz parceria com nenhum fornecedor que cometa alguma infração contra a natureza, por exemplo. Porque é a preocupação com o coletivo, lembra? Que eu te falei? O Boticário também no Brasil. Faz parcerias, contrata cooperativas, assim como a Natura. A Natura tem essa prática também da contratação das cooperativas para gerar renda, emprego nos locais. A gente, eu fui criada na Amazônia, você também, né? A gente sabe que a Natura tem operações lá e tem parcerias com os ribeirinhos, com as cooperativas. Isso fica até claro, né? Quando a gente olha para as marcas, determinadas marcas, a gente consegue ver que elas são marcas propositadas. Né? Responsabilidade social. Com propósito. Pelo menos o que a gente escuta, assim, de funcionários que se adaptam aos valores, à cultura da empresa. Porque acontece muito... como já aconteceu também comigo, tá? De às vezes entrar numa empresa e que realmente era contra os meus valores. Que eu não me identificava em termos de admiração e etc e tal. E você acaba não ficando no lugar. Energeticamente você se sentia desconfortável naquele local. É como se fosse uma peça fora do quebra-cabeça. Exato. Né? Então, isso é um indicador de inteligência espiritual. A pessoa sabe que ela não está no local correto. Energeticamente ela sente, ela vibra. Porque lembra, tudo é vibração. Né? Então, emoções ruins como raiva, ódio, mágoa, elas vibram muito numa escala baixa. Há emoções como compaixão, amor, paz, elas vibram muito alto. E sabe aquele negócio que atrai? Os opostos não se atraem, Lívia, eles se repelem na física, tá? Os parecidos se atraem. Então, quando eu estou no padrão vibratório alto, eu vou atrair isso para mim. Né? E esse padrão vibratório tem a ver com os pensamentos que eu retroalimento, com as minhas ações geram
geram também impactos, né, energéticos, ok? Por isso que eu fiz questão de falar no começo que não tem a ver com prática religiosa. Quantas pessoas que são religiosas que você conhece e que fazem isso que eu falei, de, estender a mão pro outro, fazer caridade verdadeira? Quantos religiosos você conhece que falam mal das pessoas? Ele pratica, às vezes, um ritual, mas ele não tem inteligência espiritual. Mas sim, gente, óbvio que tem muita gente que pratica religião e são ótimas pessoas. Mas entende que uma coisa não tem a ver com a outra? Sim. Para ter uma inteligência espiritual, eu preciso ter uma religião. Não. Você pode ser até um ateu. Eu conheço muitos, inclusive ateus, que são pessoas maravilhosas. Sim. Uma Entende? coisa são completamente independentes. Não. Eu tenho um grande amigo ateu e ele é uma pessoa extremamente caridosa, envolvido com causas sociais, tem responsabilidade social, entende? Ele só não tem uma religião. Ele acredita na ciência. E como é que a gente faz hoje, Cláudia, por exemplo? Porque todo mundo acho que ficou interessado por esse tema, todo mundo, óbvio, quer saber mais do seu propósito, quer se envolver. A grande parte das pessoas tem essa vontade, né? Eu imagino. Sim. Existem práticas para a gente melhorar essa inteligência espiritual? Com certeza. Acho que a primeira coisa é você se dedicar, olhar para você, para o seu interior. Porque eu não falei uma coisa, mas a maioria das pessoas estão desconectadas delas mesmas. O mundo, no século XXI, ele é muito desafiador pra gente, porque tem muita distração. Ao ter distração, eu paro de me conectar comigo, né? Então, para eu adquirir mais inteligência espiritual, primeiro preciso me conectar para dentro. Identificar meus valores, o que eu valorizo, qual é o meu propósito. Às vezes eu estou trabalhando numa profissão, num cargo que eu não estou feliz. Mas ele é temporário. Aquilo às vezes é um meio para você chegar no final, mas eu preciso saber qual é o lugar onde eu quero ir. Eu preciso me propositar. É a primeira coisa, descubra o seu propósito. Qual é o seu propósito? O que você quer, o que você quer deixar de legado? Depois que você for embora, independente da sua crença que você tem aí, quando você desaparecer desse plano, o que você deixou para a humanidade de presente? O propósito, ele não é missão, ele não é visão, ele não é objetivo. O propósito tem a ver comigo e com o coletivo. A minha capacidade de deixar algo muito maior do que eu, sabe? Como eu gostaria de ser lembrado, o que eu gostaria de ter deixado? Descubra, todo mundo tem também propósito. Todo mundo tem. A diferença é que uns sabem e outros não. Para eu descobrir, primeiro eu tenho que entender meus valores. Porque isso está conectado. Uma coisa está conectada à outra, tá? E valores é muito mais simples da gente identificar, porque geralmente eles norteiam nossas decisões. As decisões mais importantes da nossa vida foram feitas por meio de valores, né? Que está conectado aos propósitos. A primeira coisa é isso, olhar para dentro. Meu propósito e meus valores. Na sequência, você tem que arrumar uma causa que você acredite, coletiva. Porque você precisa se aliar a alguma coisa muito maior do que você. A inteligência espiritual tem a ver com o coletivo. O como eu consigo me doar para a coletividade, sabe? O que tem a ver com você? Que causa te chama a atenção, que toca seu coração? Que se você fizer algo, né, para essa causa, você vai se sentir um ser humano melhor, mais bem trabalhado, que você está espalhando sua energia. Gente, todo mundo tem energia, a gente tem que doar. Tem gente que adoece porque não doa energia. Tem gente que adoece, fica doente porque não doou a sua própria energia vital. E quanto mais eu dou minha energia, mais eu recebo de volta. O universo é tão bom com a gente que ele retribui pra gente, quando a gente doa, volta pra gente, né? Então, é doar a sua energia para algo muito maior do que você mesmo. E tendo em vista isso que você está falando, que enfim é super bonito e importante, a gente pode afirmar que a inteligência espiritual ela está associada ao bem-estar e à saúde. Total. Por isso que eu falei que as inteligências se entrelaçam, né? Uma pessoa com inteligência espiritual, ela nutre uma boa inteligência emocional, que nutre uma boa inteligência física. Essa pessoa se ama, ela tem compaixão com ela, né? Seja, você tem compaixão com o outro, tenha com você também, né? Se acolha em primeiro lugar, para depois você acolher o outro. A gente não tem como a gente amar o próximo se a gente não se ama primeiro. A gente não se acolhe primeiro. Se salve primeiro. Eu falo isso muito nas minhas aulas. A máscara no avião, quando cai, o que a gente é orientado? Pra gente colocar a máscara na gente, depois na criança ou quem estiver do nosso lado. Então, a primeira pessoa a ser salva é você. Se salve. Quem sou eu nesse planeta Terra? Pra que eu vim pra cá, já que eu vim, né? Eu não queria vir, mas eu vim. Então, pra que você veio? Né? E aí se salve para depois você poder atender à comunidade. Porque não é muita inteligência espiritual, Lívia. Às vezes eu me doar para uma causa, eu me menosprezar, eu me deixar de lado, me deixar por último. Nós somos merecedores de todo o amor do mundo. A gente é merecedor de toda a compaixão do mundo. Tudo que eu estou doando pro outro, também sou merecedor. Eu preciso me sentir merecedor.
E a vida é um bumerangue, né? Tudo que você dá, volta para Volta. você. Essa é uma das leis que chamam a lei da atração. A lei da atração é composta por isso. Você vai atrair aquilo que você vibra. Aliás, a gente vai ter uma aula sobre isso, tá? Muito em breve a gente vai ter um especialista aqui falando só sobre lei da atração, porque eu acho super importante. Porque isso. gera uma outra lei, que é a lei da manifestação. Se eu tô vibrando no padrão bom, elevado, com emoções boas, né? Eu vou atrair para mim pessoas, vai aparecer coisas que as coincidências, né? Nossa, apareceu uma pessoa que me ofereceu tal coisa e não sei o que conheceu. Puxa, né? Que coincidência, não tem. Gente, coincidência não existe. Entende? Verdade. Aí as coisas começam a manifestar para você. Os seus desejos começam a ser manifestados. Mas você agiu, você percebe que nada não tá caindo do céu, né? Sim. Foi manifestado através da sua vibração, sua inteligência espiritual. Então é a pessoa que busca o seu propósito, busca colocar seus valores na frente, não corromper seus valores. Eu falo assim, não transforme seus valores em uma coisa elástica, né? Eles estão ali, quando a gente corrompe nossos valores, a gente sente uma dor aqui na boca do estômago, né? Porque a gente fez algo que não era legal, né? Faça algo muito maior do que, não só focado em você, não seja egoísta, contribua. Eu tenho pouco para doar. Você tem energia, entendeu? Você tem energia. Eu vejo pessoas fazendo bem sem muito recurso financeiro, né? No fundo, a gente não consegue colher se a gente não plantar. Essa é a verdade. A gente está aqui, eu acho que é para colaborar, somos todos, né, no mesmo universo, estamos aqui para deixar nossas pegadas, o nosso legado, né? Isso é inteligência espiritual. Por isso é importante a gente descobrir, eu não sei se vocês sabem, mas é possível a gente entender como é que tá a nossa inteligência espiritual, tá, Sim. gente? A gente vai deixar o link para vocês, mas no site da Soul Academy, eles estão disponibilizando um teste, um assessment, para que você consiga responder as perguntas lá, saber qual é o teu grau de inteligência espiritual e eles te dão um pequeno feedback do qual o grau e o que você precisa fazer para melhorar. É muito legal, então tá aí na descrição do vídeo, a gente vai deixar esse link para vocês entrarem e descobrirem qual é, na verdade, o seu indicador de inteligência espiritual e começar a agir, né? Porque assim, todos nós temos espaço para crescer, para desenvolver. O assessment, ele não mede só a inteligência espiritual, ele mede as 4 inteligências que eu citei, né? Que é a lógica matemática, a física, a emocional e a espiritual. Então você vai responder. O acesso é muito simples, né? E ele vai te trazer através do e-mail, você vai preencher e vai receber o resultado. E lá realmente, como você falou, tem dicas. Como eu faço, em que nível você está, se está no meio do caminho, se está muito baixo, se você está ok. Porque manter também o que a gente tem é desafiador, tá? Muito. Né? Manter os bons hábitos e o que a gente já faz de melhor também é desafiador. Para quem está com índice baixo, é desafiador chegar lá, mas para quem está lá é também desafiador manter. E, gente, sem custo nenhum, hein? Então, gratuito. Gratuito. Todo mundo fazendo o assessment pra gente se conhecer, melhorar, evoluir como pessoas, como seres humanos. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado, né? Eu achei um tema interessantíssimo, não conhecia, apesar de todo mundo se relacionar com os assuntos que a Cláudia trouxe, obviamente, todo mundo já ouviu falar, sabe o que é propósito, mas a gente não entende muito bem o tema. Fico feliz que muitas empresas já começaram a aplicar isso nas corporações, que eu acho necessário. E queria te agradecer mais uma vez a tua presença aqui, colaborando com o Donas da Voz, mostrando que a gente consegue, com autoconhecimento, plantar um terreno aí bem fértil de muitas boas colheitas. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Lívia. Tchau, tchau, gente. Não percam o próximo programa.